No estudo de hoje, vamos utilizar o livro Senhor, que eu possa ver, do Espírito Irmão José, do Carlos Bacelli. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria de hoje é o capítulo 7, Obsessão Discreta. Todas as quintas-feiras nós estudamos esse livro em sessão continuada. A cada dia um capítulo. Então, hoje vamos estudar Obsessão Discreta. Na questão 474 do livro dos Espíritos, há a seguinte pergunta: se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obcecada, ao ponto de ser a sua vontade, de alguma forma paralisada? O codificador, ele responde da seguinte maneira: sim, são esses os verdadeiros possessos, mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daqueles que a sofrem, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitam de médico do que exorcismo. Então veja que a obsessão propriamente dita ocorre sempre pelo fato do desejo da pessoa obsediada ou devido à sua fraqueza, que permite essa obsessão. Então, as obsessões que maior mal causam aos seus portadores e aqueles que, direta ou indiretamente, lhes suportam a ação, quase sempre são as mais difíceis de detectar. Então veja que o Espírito Irmão José diz: as obsessões que maior mal causam aos seus portadores são aqueles que, médiuns, conscientes ou inconscientes, que suportam a ação, que aceitam aquela obsessão devido ao seu desejo de afinidade com os pensamentos ou por causa da sua fraqueza espiritual, que no fundo também é sempre por afinidade. Portanto, quando o problema da obsessão for de diversas maneiras, ocorre como está escrito aqui, não é? Jamais se efetua sem a participação daquele que a sofre. Toda obsessão é uma participação solidária, conjunta, do obsessor e do obsediado, qualquer que seja o sistema de obsessão. Quando ocorre uma situação na nossa vida, por exemplo, um problema de natureza física, quando se instala, logo é possível de notar e providenciar o seu reparo ou a sua renovação, evitando complicações. Por exemplo, quando uma parede de uma casa estiver sendo prejudicada pelo tempo, sendo corrido por falta de pintura ou de manutenção, logo se faz um esforço para impedir que venha a ter uma destruição de maior vulto. Uma árvore frutífera, quando adoece no pomar, se socorrida a tempo, é possível de preservar o pomar, as demais árvores frutíferas. Porém, quando deixando que se contagia demasiadamente pelo fungo ou por alguma outra anomalia, já é necessário decepar aquela árvore
e incinerar os seus galhos. A fonte que se transforma em charco, a fim de que suas águas continuem a correr, é preciso fazer o serviço de drenagem para que devolva a pureza. Então, nos aspectos físicos visíveis, é possível de fazer a retificação com muita facilidade. Porém, quando se trata de obsessão, é uma coisa impalpável, invisível e, muitas das vezes, desconhecidos das pessoas. Por isso, se torna mais difícil de fazer o reparo de maneira rápida e necessária. Toda influência espiritual de natureza perniciosa, ao se tornar ostensiva, requisita isolamento e tratamento adequado, com redobrada vigilância sobre ela da parte dos que são chamados a erradicá-la. Então, toda influência espiritual de natureza perniciosa, aparentemente, isso ocorre com muita frequência na humanidade, nas pessoas em geral, em todos os locais. Influência espiritual de natureza perniciosa. Você nota que nos recantos assim, de encontros para bebida, para as noitadas, os barzinhos, todos estão abarrotados de espíritos que aparentemente estão junto com os encarnados que ali frequentam. Por vezes, há tantos desencarnados, tantos espíritos, que praticamente não existe espaço vazio dentro de um recanto chamado barzinho ou local de noitada. De tantos espíritos que tem. E são normalmente espíritos de baixíssima qualidade. E quando se entra num local desse, é preciso pedir permissão, pedindo licença para adentrar num local desse. Certa vez, o Senhor Jesus, ele foi salvar uma senhora no antro de perdição, numa casa de facilidade. Jesus chegando lá, o propósito era salvar uma senhora que estava muito doente, porém trabalhadora naquele antro de perdição, e que ela estava querendo praticar o suicídio devido à sua doença. Então, Jesus, indo à localidade, antes de entrar no recinto, ele fez uma oração, pediu proteção aos céus e permissão para adentrar no local. Ele, naturalmente, ele se envolveu numa vibração bastante luminosa, poderosa, para ele poder se adentrar naquele antro de perdição. Chegando no local, ele, encontrando-se com aquela senhora, até os frequentadores zombaram que o jovem Jesus fosse procurar uma senhora já bastante fraquejada de doença. Porém, Jesus não deu atenção às zombarias e foi ao local indicado. Chegando lá, ela estava quase tomando um veneno mortal. Chegando de sopetão, disse: não faça isso, eu vim porque eu te amo. Jesus disse. Aí ela respondeu: eu estou tão doente que não posso te atender. Né? Aí Jesus disse que não veio para isso, mas veio para salvá-la, para tirá-la daquele local e curar de suas dores. E, passando um passe, Jesus conseguiu eliminar a doença gravíssima que ela tinha e convidando-a para sair daquele local e ir trabalhar em outro tipo de serviço mais digno de qualquer pessoa. Ela aceita e acompanha o Jesus para fora daquele recinto, e Jesus coloca em contato com outras senhoras de outra localidade que passaram a auxiliá-la. Então veja que a obsessão
é uma situação que ocorre com muita frequência. E nos locais considerados de noitada, de bebida, de barzinhos, de muita concentração de pessoas fazendo algazarra, falando besteira, tem tantos espíritos que não dá nem para entrar no local. Eles estão até no meio da rua, os espíritos. Não é? E todos se aproveitando dos encarnados de maneira direta, fomentando o vício, a obsessão, nas palavras inadequadas, nos pensamentos inferiores e assim por diante. No campo da obsessão, os espíritos mais sagazes são os que se declaram através de suas vítimas. No campo da obsessão, os espíritos mais sagazes não são os que se declaram através de suas vítimas, mas sim os que, agindo nos bastidores, induzem a crer que os intérpretes de sua vontade não estão debaixo de sua nefasta influência. Então, veja, por exemplo, os seriados, os filmes, os vídeos transmitidos através de uma televisão, por exemplo. Uma grande maioria, se não a quase a totalidade, corresponde à produção feita com violência, com matança, com sequência de imagens totalmente inferiorizados, produzidos pelos agentes infernais, notadamente coordenados pelos espíritos das trevas. Então, no campo da obsessão, os espíritos mais sagazes não são os que declaram através de suas vítimas, mas sim os que agem nos bastidores. Por exemplo, existe uma televisão na nossa comunidade que quase a totalidade corresponde à produção de situações, de atividades totalmente inadequadas a um mundo que precisa ser aperfeiçoado. É violência, é matança, é explosão, é fogo, é tiroteio e situações inconvenientes de todas as espécies. O mundo espiritual trabalha intensivamente coordenando, dominando, controlando todos os membros da diretoria desse canal, dessa televisão. Praticamente quase todos, se não a maioria, pertence ao grupo dominado pelos espíritos obsessores, notadamente os dragões, os espíritos das trevas. Nem sempre os delinquentes de maior periculosidade são aqueles que se encontram por detrás das grades, sentenciados pela justiça dos homens. Muitos deles andam às soltas e planejam no anonimato os golpes que, através de outras mãos, desfecham contra a paz de seus semelhantes. Então veja que, por exemplo, na parte lá do palácio, do governo, no local onde se reúnem os peritos na legislação do país, lá tem tantos espíritos das trevas que eles já fazem moradia no local. Tem acampamento dos espíritos das trevas no local, que dominam os políticos, coordenam suas atividades e tudo mais. Veja que, algum tempo atrás, muita coisa foi feita para liberar o aborto criminoso no país. Né? Foi feita uma tentativa de implantar como lei, a lei do aborto no país. A lei do aborto no país significa matança legal do espírito que quer renascer. Então, justifica através da lei que as mães, as mulheres totalmente insanas assassinam legalmente seus próprios filhos
através da lei do aborto. Não é? É preciso saber que aquele espírito reencarnante é um espírito imortal. Embora a mãe destrua o corpo em formação, o espírito é imortal. O espírito, ele revela um ódio descomunal contra a mãe, contra as pessoas envolvidas e contra a sociedade. É um ódio fora do comum. Por isso que existem muitos casos de obsessão. Essas mulheres que praticam o aborto criminoso, assassinam seus filhos no ventre, justificando uma necessidade segundo a lei, são obsediadas imensamente. Além do que, nos seus corpos perispirituais fica uma marca visível por todos os espíritos mais aperfeiçoados. Todos os espíritos mais aperfeiçoados percebem de imediato a marca que carrega no corpo perispiritual. Não é? É um tipo de... parece uma tampinha de garrafa estampada no corpo perispiritual. Então, por detrás das grades, sentenciada pelos homens, estão os espíritos obsessores, que utilizam daqueles infelizes que permitem a obsessão e praticam as maiores atrocidades. Porém, os verdadeiros culpados estão no mundo espiritual. Naturalmente, todo o sistema obsessivo corresponde a uma duplicidade do espírito obsessor juntamente com o obsidiado. Só existe a obsessão porque há uma permissão conjunta do obsessor com o obsidiado ou medianeiro, ou médium. O processo obsessivo, quando se revela no psiquismo de alguém, é como uma infecção. É preciso fazer com que a imediata cura se realize, porque a infecção se revela através de uma febre, ou um edema, ou uma situação inconveniente no corpo. E é rapidamente percebido, devendo por isso mesmo combater com antibióticos com muita eficiência. Da mesma maneira, o processo obsessivo, quando se revela no psiquismo de alguém, precisa ser combatido, colocado em isolamento e feito tratamento. Quantas pessoas nos revelam durante uma orientação espiritual pessoal que frequentemente escutam vozes incentivando o suicídio, ou incentivando que se pule do prédio, ou incentivando que se pule na frente do metrô, de ônibus. Quantas vezes eu já tive que orientar pessoas nesse nível? Normalmente não há tempo de ficar conversando. É preciso colocar a pessoa em oração e em tratamento de desobsessão, para ajudá-la a se livrar desse processo obsessivo gritante, porque já está afetando o psiquismo dessa pessoa. Na boca de muita gente, aparentemente equilibrada, e nos movimentos estudados de quem parece refletir serenidade, se oculta a peçonha da intriga e os gestos traiçoeiros de quem não deseja assumir a autoria do mal, que articula e induz a colocar em prática. Por isso, muita gente aparentemente equilibrada está sob controle, influência de ocultos espíritos. Como diz aqui, peçonha de intriga e os gestos traiçoeiros dos espíritos que manipulam ou estão numa determinada situação controlando aquela pessoa. Já tive a oportunidade de entrar numa casa muito bem situada, de pessoa
muito privilegiado em termos de recursos, casa bonita, bem decorada, perfumada, mas adentrando na casa, do lado espiritual, era um verdadeiro detrito de sujeira dos espíritos que ali estavam e que deixava a casa assim uma tremenda de uma sujeira. Então tinha um odor extremamente desagradável, até de fezes, né? E era uma casa bonita, tapetada, com quadros, com toda a situação. Então veja que muita gente aparentando serenidade oculta, né, peçonhentos de intrigas e gestos traiçoeiros dos espíritos, né? Nessa casa, o que nós recomendamos, em geral, é a prática do Evangelho no lar. Pelo menos 2 vezes ao dia, para realizar a oração, evocando e contando com a presença de espíritos mais aperfeiçoados e iluminados, que ajudam na transformação necessária daquele recinto. O hábito de realizar o Evangelho no lar propicia não apenas higienizar o ambiente, como também fazer com que todos os objetos, pertences, fiquem impregnados com as elevadas vibrações das práticas e das orações. E assim, gradativamente, as más vibrações ambientais vão sendo substituídas pelas vibrações mais luminosas, né? Isso ajuda a melhorar o estado de saúde, de harmonia, de esperança, de fé, de alegria, às vezes também de prosperidade, melhora a situação econômica e financeira da família, e assim sucessivamente. Seja, porém, qual for a gravidade da obsessão, em nenhum caso se pode excluir a responsabilidade de quem se lhe torna passivo instrumento de ação, porque toda obsessão, mesmo em nível de inconsciência, é pacto consentido. Então veja que, qual for a gravidade da obsessão, diz aqui, em nenhum caso se pode excluir a responsabilidade de quem se torna o medianeiro, ou seja, aquele que permite a conexão com o espírito obsessor, porque é um pacto consentido, é uma permissão, né? É um desejo do medianeiro, ou aparentemente fraqueza, porém, essa fraqueza é sempre feita a conexão através da afinidade. A rigor, ninguém conseguiria dizer até onde o chamado espírito obsessor influencia ou é influenciado pela mente do encarnado, a qual não raro se conecta inclusive a partir de invisíveis tomadas de culpa e remorso. Então, olha, uma pessoa que tenha praticado um mal, porém uma pessoa aparentemente correta, vai se preencher de culpa e remorso. E esse sentimento de culpa e de remorso é uma força de conexão com os espíritos obsessor, que logo percebe e se aproxima, e se conecta, e começa o processo de obsessão. Consta num livro, Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, Herdeiros do Novo Mundo. Lá, um grupo de espíritos bastante evoluídos, sob a coordenação do espírito Bezerra de Menezes, foram visitar uma penitenciária. Olhando do alto, não se vislumbrou em toda a penitenciária nenhum foco de luz, nenhum foco de luz. Significa que em toda a penitenciária, desde os agentes penitenciários, soldados, trabalhadores, serventes daquela unidade,
bem como todos os prisioneiros, ninguém estava afeito a fazer oração. Então, um conjunto penitenciário integralmente estava envolto em treva, em vibrações extremamente prejudiciais e local tomado de muitos espíritos obsessores trabalhando junto com os prisioneiros e demais agentes do local. Eles, andando, vislumbraram um único foco de luz. Uma determinada pessoa que foi aprisionada por causa de roubo ao seu patrão no local onde se trabalhava, e como ele estava dentro da prisão, bastante arrependido e com remorso, ele passou a fazer a oração. Naquele momento que ele começou a fazer a oração, acendeu-se uma luz. E os visitantes, sob coordenação do espírito Bezerra de Menezes, perceberam essa luz e se dirigiram ao local. Tratava-se de uma pessoa muito simples, humilde, que errara 2 vezes, roubara 2 vezes o patrão, anonimamente, até que foi pego em flagrante e levado à prisão. Então ele estava com remorso, desejando, assim que puder, assim que saísse da prisão, trabalhar e restituir o prejuízo que ele causou àquele seu antigo patrão. Esse era o desejo dele, e é assim que ele estava orando. Várias vezes por dia, independentemente de crença religiosa, todos os homens se fazem médios de espírito que os influenciam para o bem ou para o mal. Várias vezes por dia. Então, depende muito do pensamento que atrai, que reforça a conexão com os espíritos das trevas, ou espíritos de maneira geral. Porém, os espíritos de maneira geral são todos de categoria inferior. Dificilmente um espírito de categoria superior transita entre os homens. Dificilmente. Por isso que a maioria das vezes os espíritos próximos que estão assediando ou acompanhando ou presente são espíritos de um quilate inferiorizado. Todavia, sem que se encontre indispensável guarida na gleba que se lança, a semente não vinga. Então, entretanto, mesmo que os espíritos estejam em toda parte, eles não comparecem nos locais onde não tenham força de conexão, onde o pensamento esteja assim mais evoluído, mais elevado, principalmente com as coisas de Deus. Assim, quando perceberes impertinente influência espiritual contigo ou com alguém de tua convivência mais próxima, não isentes a ti ou a quem acreditas alvo de semelhante transtorno, da culpa que no mínimo deve ser dividida com o credor impiedoso que ainda não aprendeu, ou seja, perdoar. Então, quando você perceber que existe uma influência espiritual, logo comece a fazer a oração, não apenas para a pessoa prejudicada ou que esteja prejudicando, e também para os espíritos que ali ocultamente se apresentam. Por isso que diz aqui, deve ser dividida com o credor impiedoso, através de oração, que ainda não aprendeu o que seja perdoar. Portanto, quando você ora para uma pessoa prejudicada, normalmente também se recupera e influencia o obsessor. Ele também recebe a oração, porque ele está conectado, está muito ligado. Sobretudo, não ouvides que o processo de tua libertação definitiva daqueles que te molestam espiritualmente passa pela tua profunda renovação, tão profunda que seja capaz de sensibilizar e começar também a promover a renovação íntima
de teus algozes, de adversários, convertendo-os em teus irmãos. Então, por exemplo, quando nós oramos para uma pessoa obsediada pelo desejo de consumir bebida alcoólica, habitualmente oramos pelo viciado e pelo grupo de espíritos que acompanham no consumo de bebida, que incentivam o consumo de bebida. Nós normalmente oramos pelo grupo e pela pessoa. Porém, naturalmente, quando se ora para a pessoa que esteja viciada em bebida, a oração também alcança os que estiverem ao redor, dentro daquele hábito de consumo de bebida. Por isso que quando, por exemplo, suponhamos que um elemento de seu conhecimento, um parente, esteja num local inconveniente, num local de vícios, bebendo ou fazendo outras coisas inadequadas. Aí você roga a Deus, aos bons espíritos, ao Espírito Protetor, Deus abençoa, orienta e protege fulano de tal e todas as pessoas que estiverem ao redor. Então, a oração sempre alcança o objetivo. E naquela localidade, os espíritos que estiverem assediando aquela pessoa que estiver recebendo a oração, sentem-se incomodados, bastante incomodados, e aparentemente se retiram ou limitam o poder de domínio. Isso liberta aquele viciado, aquele consumidor de droga, que repentinamente, incentivado pelo pensamento dos bons espíritos, acaba decidindo por se retirar do local. Por isso que diz aqui, o processo de tua libertação definitiva daqueles que te molestam espiritualmente passa pela tua profunda renovação. Renovando a alma, dificilmente vai se conectar com os espíritos inferiores que procuram a obsessão. Vingadores, quantos espíritos vingadores existem assediando as pessoas quase todos os dias? Por que os espíritos ficam assediando, procurando a vingança? Por causa dos erros cometidos no passado. Tudo o que se passa na vida fica armazenado na alma de forma inapagável. E, por muitas e muitas vezes, os espíritos obsessores procuram suas vítimas entre aqueles que foram as pessoas que prejudicaram no passado, de quem sofreram prejuízos. Daí, sente-se no dever de vingança, praticando a obsessão, prejudicando abertamente. Eu quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 8, na matéria em primeiro lugar. Deus abençoe sempre. Obrigado. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente o teor da oração. Senhor, neste momento, elevando nosso pensamento ao Senhor Jesus, rogamos fazer com que tenhamos sabedoria e amor, conscientizando profundamente que através dos pensamentos corretos estamos produzindo o nosso próprio destino, porque os pensamentos se traduzem em concretas obras no nosso caminho. Por isso, rogamos ao Senhor Jesus e aos benfeitores espirituais nos orientem adequadamente em todos os pensamentos, palavras, atos e decisões, e que todas as nossas atividades sejam realizadas para o bem e felicidade de todas as pessoas, que possamos deixar em nossa alma todo um sintoma de luz e de harmonia e amor de Deus.
Agradecemos profundamente. Assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, bem como os pedidos de oração, as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.